Quarta-feira começando e você seja muito bem-vindo ao Vem Comigo, seu programa de entretenimento, diversão e muita informação. Aqui tem de tudo um pouco, olha, curiosidades, cultura, bastidores, dicas, entrevistas e aquele bate-papo leve que é a cara das nossas tardes. E é claro, aproveita, segue a gente nas redes sociais, o nosso Instagram é o @tvcidade.ma e o nosso YouTube, TV Cidade MA, tudo junto. Fica com a gente porque o programa de hoje está imperdível. Vem comigo! E olha só, o TDAH é um transtorno neurodesenvolvimental que afeta aí crianças, adolescentes e adultos, causando dificuldades em manter o foco, controlar impulsos e regular a hiperatividade. Apesar de ser muito comum, ainda existem muitos mitos e preconceitos em torno dele, que acabam dificultando o diagnóstico e o tratamento adequado. Por isso, neste mês, o nosso compromisso é informar, sensibilizar e ajudar quem convive com o TDAH a entender melhor sobre esse transtorno e buscar o apoio necessário. Para isso, nós convidamos a psicóloga Juliana Noronha, que é especialista no tema, para falar sobre os principais sintomas, tratamentos disponíveis e também para melhorar a qualidade de vida das pessoas com TDAH. Juliana já está aqui. Tudo bem, Juliana? Boa tarde para você. Obrigada. Seja bem-vindo a esse espaço que já é nosso. E para colaborar com quem está em casa, com quem está nos assistindo, sobre a importância da gente conhecer mais a respeito desse transtorno, para além dos mitos, para além da banalização que muitas vezes a gente acaba fazendo, né? Até em termos pejorativos, chacotas de, tá muito lerdo, deve ter TDAH, né? Esse é o tipo de conduta que a gente não deve ter, porque a gente está falando de um transtorno, o pessoal que está em casa, que é muito importante, é sério e afeta a vida, a rotina, o dia a dia de muitos brasileiros, não é mesmo, Juliana? Exatamente. Primeiro eu queria agradecer, ao convite. É uma temática de extrema importância, não só por ser especialista na área, mas por saber a quantidade de prejuízo que um transtorno como esse traz para a vida de um indivíduo. Então, parabéns aí a todos pela reportagem, pelo assunto que eu achei de extrema importância. A gente está numa campanha durante o mês de outubro, além do câncer de mama que é tão falado, a gente também tem a campanha do Outubro Laranja, que é um mês aí voltado para conscientização em relação ao TDAH. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Por favor, fala um pouquinho para a gente sobre a campanha, essa iniciativa, por que hoje a gente tem um mês dedicado à conscientização sobre esse tema. Olha só, o TDAH é um transtorno que é do neurodesenvolvimento, A sua base, ela é genética e é um transtorno neurobiológico. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente fala sobre um transtorno de base neurobiológica, a gente está falando que existe um funcionamento diferente no cérebro desse indivíduo. E por essa funcionalidade, por esse funcionamento ser diferente, isso ocorre que traz vários prejuízos, Especificamente dentro do TDAH, a gente tem uma disfuncionalidade na produção de neurotransmissores que são indispensáveis para a atenção e também para o sistema autorregulatório. Então, a pessoa com TDAH, ela tem muita dificuldade de controlar os impulsos, ela tem muita dificuldade de manter o foco, de manter a atenção em determinada atividade. E a gente tem também os tipos, Porque o TDAH, ele é um transtorno que engloba três tipos de manifestação. A gente tem o TDAH com a manifestação predominantemente desatento, que é aquela pessoa que tem a dificuldade do foco, que não consegue se concentrar, e nem sempre existe algo visível, motor no comportamento. A gente tem o TDAH hiperativo, impulsivo, e tem o TDAH tipo combinado. Então, é um dos mais difíceis de diagnosticar o tipo desatento, porque a gente não visualiza no comportamento da criança essa manifestação. Então, muitas das vezes, isso também contribui aí para algumas rotulações. É porque é tímido, é porque essa menina fala muito pouco. E, na verdade, às vezes já tem ali um TDAH, uma desatenção, e que mais tarde vai causar mais prejuízos ainda, na vida desse indivíduo. Já quando a gente fala do predominantemente hiperativo e impulsivo, é o que a gente costuma dar mais atenção, Principalmente a gente fala nas escolas, Então, aquela criança que não dá trabalho, ela não é uma criança que chama atenção. Então, aquela criança que está o tempo inteiro em pé, que não consegue sentar, que não consegue seguir a rotina ali da escola, geralmente essa é a criança que chama mais a atenção dos professores e, na maioria das vezes, são os alunos que a escola mais chamam a gente para buscar avaliação, Para poder identificar ali o que pode estar acontecendo com essa criança. A gente pode dizer que há uns anos,
de repente até na década passada, havia umas subnotificações, porque hoje a gente vê um número maior de pessoas com esse diagnóstico, que não significa que anos atrás não existia esse tipo de transtorno. Na verdade, talvez até por uma ignorância no fato de não conhecer mais sobre o assunto, muitos pais acabam ignorando ali os primeiros sinais, a gente pode falar assim? Com toda certeza, né? A informação é a possibilidade que a gente tem para ir desmistificando e também compreendendo. Porque pensa só, a gente está falando de um transtorno que o funcionamento cerebral desse indivíduo é diferente, né? A maneira como ele vê o mundo é diferente. E se a gente não compreende isso, a gente cobra, a gente rotula, né? Infelizmente é uma das coisas que a gente sabe que é muito comum, e quantas pessoas que estão recebendo hoje o diagnóstico, às vezes junto com seus filhos, né? O filho recebe o diagnóstico, aí o pai começa a lembrar, no meu tempo eu também sentia isso, aí eu também fazia isso, né? Só que aí diziam que eu era preguiçoso, ou que eu não queria fazer. Enfim, a gente sabe uma infinidade de rotulações. Então, a partir do momento em que a gente traz esse assunto, né, para ser discutido, que a gente tem um mês especificamente para falar sobre isso, né, com informação de qualidade, a gente consegue desmistificar, a gente consegue levar informação, e a cada vez que a gente leva informação, a gente diminui o preconceito, né? Porque eu acho que é através da informação que a gente vai conseguir diminuir todo o preconceito e a exclusão que ainda acontece. Inclusive, esse diagnóstico, ele é muito específico, né? Fala pra gente como é que funciona em relação a, de fato, comprovação que aquela pessoa tem esse tipo de transtorno. A gente precisa, primeiro, né, avaliar a rotina e a dinâmica desse indivíduo, né? Então, na maioria das vezes, como é que o paciente começa a suspeitar, né? Porque a gente sabe que existem esquecimentos e existem momentos de desatenção para todo mundo, em qualquer momento da vida. Quando esses comportamentos eles começam a trazer um prejuízo, né, é o momento da gente buscar o especialista para avaliar. No caso do TDAH, o profissional responsável, né, para a gente iniciar essa procura é o neurologista ou o neuropediatra, que na maioria das vezes esse profissional ele encaminha o paciente para avaliação neuropsicológica. Então, dentro da avaliação neuropsicológica, a gente vai fazer a aplicação de testes, de escalas padronizadas, além da avaliação clínica, porque é através desse prejuízo, né, é através desse comportamento diferente, né, que a gente vai conseguir fechar o diagnóstico. É muito importante a gente conversando sobre o assunto, porque você falou sobre um ponto em relação ao preconceito, que existe muito justamente relacionados aí às limitações, ao comportamento, de como essa pessoa responde aos estímulos, à convivência, e alguns com mais notoriedade do que outros, mas isso gera preconceito, e é por isso que quem está em casa, quem está auxiliando essa pessoa, quem está naquele convívio, também precisa conhecer sobre a doença para poder ajudar nesse tratamento ali dentro de casa e na rotina. Eu falo isso porque o meu esposo está investigando agora o TDAH, e a Juliana, que trata aí terapia ABA, tem suas responsabilidades, faz ali o acompanhamento clínico de muitas famílias, também tem TDAH, ela conversou comigo nos bastidores. Queria que você contasse para quem está em casa, que você, profissional da área, descobriu, com quantos anos descobriu, se já foi na fase adulta, e como foi para você ter esse diagnóstico? Olha, curioso, né? Porque é como tu falaste, o conhecimento ele liberta, né? Então, assim, eu sempre tive um comportamento muito inquieto, sempre fui uma menina que falava muito, eu sempre precisei falar muito, né? Muito inteligente, mas muito falante. Sentar era uma grande dificuldade. E só que fui levando a vida, né? A gente não tinha muito conhecimento sobre isso, minha família também não tinha. E já na fase adulta, depois de formada, fazendo alguns cursos, esses comportamentos me chamaram mais atenção. E aí eu fiz uma avaliação e aí a gente identificou, né, que aqueles comportamentos inquietos se tratavam de um diagnóstico, né? E aí eu lembro muito que no período, por exemplo, do vestibular, eu tinha muita dificuldade de estudar no silêncio, né? Eu não consigo me concentrar quando tudo está silencioso, eu preciso fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Né? Geralmente eu escuto música enquanto estudo, e aí eu lembro que minha família sempre achava que eu não estava estudando, né? Era uma desculpa para não estudar, mas o fato é que eu já entendia, eu já montei ali a minha estratégia mesmo sem saber o que era,
que fazer duas coisas ao mesmo tempo para mim funcionava. E aí hoje, né, estudando sobre isso, sobre funcionamento cerebral, eu entendo que são os tipos de atenção, né? A gente tem a atenção concentrada, a gente tem a atenção alternada e a atenção dividida. A minha atenção que melhor funciona é a alternada e dividida, né? Então, o diagnóstico, né, uma avaliação minuciosa, ela serve também para a gente identificar as nossas especificidades. Então, a partir do momento que eu consigo identificar qual é a minha melhor maneira de estudar, eu vou conseguir me habituar, né, me adequar a isso e provavelmente eu vou conseguir atingir o potencial possível, né, reconhecendo aí as minhas limitações. Em caso de quem tem esse diagnóstico, como é que funciona ali a rotina de terapia, de tratamento, através de medicação, como funciona? O tratamento ele é muito particular, né? A gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento, então é muito particular o tipo de intervenção que vai acontecer. Mas na maioria das vezes, esse indivíduo ele precisa de um acompanhamento psicoterapêutico, né? Quando é criança, porque a gente precisa ali da psicoeducação com seus pais, a gente precisa de adaptação escolar, que isso é um fator, né, de extrema importância, porque a criança ela consegue aprender. A gente avalia, tem TDAH, mas o QI está preservado, ela consegue aprender, ela só precisa das adequações necessárias para que ela consiga, né? Então, a adequação escolar, ela precisa da psicoterapia, que pode ser a TCC, pode ser a terapia ABA, a gente tem visto estudos que têm comprovado a importância dessa terapia também, né, como algo que beneficia essas crianças. E na vida adulta, a gente também precisa da psicoterapia, porque na maioria das vezes o adulto com TDAH, ele tem aquela rotulação do desorganizado, né, da pessoa que procrastina muito, que não consegue gerenciar seu tempo, está sempre atrasado, perde a chave, perde o celular. Enfim, a gente só vai conseguir prescrever um tratamento adequado de acordo com a necessidade daquele indivíduo. Há casos em que a medicação, sim, ela é extremamente necessária. A gente sabe que às vezes tem pessoas que têm ali um pouco de preconceito com a medicação. Mas eu não quero ficar viciado em um remédio. Mas assim, a gente precisa entender que o prejuízo do transtorno, ele também é significativo. Então a medicação, ela é uma ferramenta que pode sim ajudar a diminuir, né, os sintomas disso dentro da dinâmica da vida, porque a gente sabe que é algo muito sério e é algo que compromete, né? Você não conseguir cumprir prazos, você não conseguir finalizar suas atividades por conta dessa desorganização, é algo que traz um prejuízo muito importante. O nosso objetivo é justamente esse, durante a campanha do Outubro Laranja, desmistificar, né, todos esses estigmas em relação ao transtorno e também levar conhecimento, menos preconceito para você que está em casa nos assistindo. E agora, Juliana, eu vou dar um recadinho, porque olha só, no mês das crianças, a Humana Saúde está com uma promoção imperdível para você e toda a sua família. Planos com 20% de descontos nas 6 primeiras mensalidades para planos individuais com coparticipação completa, além de redução de carência. Planos pessoa física a partir de R$ 226,47 e ótimas condições para planos empresariais. E mais, temos uma rede própria com qualidade do Hospital Maranhense e também atendimento no São Domingos, Natus Lumine e Ibirapuera. Não perca essa oportunidade, ligue agora 4004-7901 e faça sua cotação. Humana Saúde, cuidar é humana. Agora, a gente volta a falar sobre esse tema, trazendo também em relação ao trabalho, né? As pessoas que possuem esse transtorno e não conhecem ainda ao certo como conviver com ele, às vezes ainda não toma uma medicação, não faz a terapia, como conviver, como explicar no seu ambiente de trabalho, porque isso faz diferença na sua rotina, na sua produtividade, não é mesmo? E por isso até a importância de manter todo esse acompanhamento, como a gente estava conversando antes. Com certeza. Bom, o primeiro passo é a gente buscar uma avaliação. Se a gente começa a perceber que tem comportamentos acontecendo que fogem do seu controle, né, uma desorganização frequente, esquecimentos frequentes, a gente tem pacientes, por exemplo, que estacionam um carro em um local e depois não sabem onde estacionou. Então, isso é um comprometimento na vida diária desse indivíduo. Então, a partir do momento que o indivíduo ele percebe isso, é o momento de avaliar, porque é só através da avaliação, né, desse diagnóstico realmente consolidado que ele vai conseguir saber como intervir. O prognóstico ele costuma ser muito bom quando a intervenção ela acontece, né, com um tempo
Desculpa. Quanto mais rápido puder acontecer. Eu estava conversando com a Juliana ali nos bastidores exatamente sobre uma situação particular, né? Nesse processo de descoberta do TDAH em relação ao meu esposo, eu lembro que a gente estava conversando no carro e algo que me incomodava muito era o fato de a gente estar em um assunto, mas ter alguma situação externa, na rua, um outdoor, ou uma batida, enfim, algo nesse sentido, e ele dispersava da nossa conversa. Mas assim, era um hiperfoco naquele assunto externo, e depois ele voltava como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse saído ali do nosso contexto, de dentro do carro. E eu ficava muito irritada, né? As esposas vão me entender, eu tenho certeza disso, vão ter essa empatia, até que a gente não, tem algo estranho. A questão do esquecimento da chave, procrastinar algumas coisas que, mesmo ele tendo consciência que precisa fazer, ele não consegue realizar por algum motivo, que perpassa ali somente a vontade, né? Então a gente disse, não, a gente vai atrás de tratamento, a gente vai em busca de ajuda e de responder essas perguntas. E foi aí que durante psicólogo, terapia, surgiu a possibilidade do TDAH e a gente tem feito aí todo esse processo para chegar ao diagnóstico. Mas até por isso eu reforço, né, para você que está em casa, se você desconfia que alguém próximo tenha esses mesmos sintomas, apresente essas características de comportamento, é muito importante buscar ajuda, até para que essa pessoa tenha qualidade de vida, porque, no geral, é isso que a gente busca hoje em dia, não é mesmo? Exatamente. E a gente sabe também que existem várias comorbidades, né, associadas ao TDAH. Inclusive o Dr. Paulo Liberalesso, né, que é uma referência no nosso país quando a gente fala de TDAH, ele traz o termo das comorbidades frequentes, né, dentro do TDAH. Então é muito comum o TDAH ele vir acompanhado com ansiedade, com o transtorno do humor, com o TOD. Então, com certeza, isso vai refletir na qualidade de vida do indivíduo. Mais alguma coisa que a gente possa levar de informação, de conhecimento sobre esse tema para quem está em casa nos assistindo? Eu acho que é muito bom a gente falar sobre a banalização do termo, né? Claro que disseminar conhecimento, trazer informação é importante, mas a gente também tem vivido um período em que as pessoas estão banalizando o termo, né? Então, qualquer esquecimento, é porque eu tenho TDAH, né? Qualquer situação parecida com um sintoma, as pessoas já trazem isso como se fosse um acessório ou como se fosse algo agradável, e não é algo agradável. A gente está falando de um transtorno, a gente está falando de algo que tem uma seriedade muito grande e que causa sofrimento na vida das pessoas. Então, que a gente tenha mais responsabilidade, né, quando a gente usa termos dessa natureza, seja do TDAH ou seja qualquer outro tipo de transtorno, porque é com acolhimento, é com conhecimento que a gente vai conseguir fazer com que esse mundo fique mais inclusivo, né, mais humanizado, e que a gente consiga aceitar as pessoas independente das suas condições. Juliana, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer te ter aqui com a gente, levando muito conteúdo, muita informação para quem está em casa, porque é isso, sem preconceito. Aqui o nosso objetivo é levar o conhecimento para que você possa disseminá-lo para outras pessoas e garantir qualidade de vida para muito mais gente. O Vem Comigo de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra amanhã, mas agora você continua com muito mais Balanço Geral.